Boa tarde. Tudo bem? Tá sensacional esse encontro, não? Hã? Vocês estão gostando? Desde de manhã fiquei pensando, poxa, olha que tá sensacional. A gente começou com a Paula, com aquela música, harmonizando. Depois veio o Daniel com uma palestra extremamente científica, né? Abrindo, assim, horizontes. Depois a gente ainda recebeu os Vítors, né? Um falando de chakra, outro falando de xamanismo. Eu falei, sensacional. E agora é a minha palestra, gente. Vocês não sabem o quanto eu tô com vergonha, porque eu falo de tudo isso mais um pouco. Né? A gente até agora está misturando ciência e espiritualidade. Eu ainda vou colocar ufologia e filosofia, vai ser uma bagunça, né? Mas legal. Muito obrigado por vocês estarem aqui. A Casa do Irmão Cravo também, pela organização do evento. Sensacional, né? E espero que esse evento seja realmente um marco na vida de vocês. Pessoal de Itapiratiba, tipo Ednise, assim, né? Que já assistiu essa palestra aqui 11 vezes, né, Ednise? Comporte-se. Maravilha. Então eu vou falar com vocês sobre o Data Limite segundo Chico Xavier, que foi um documentário que nós produzimos em 2014. Mas ao invés de falar sobre produção do documentário, nós vamos falar para vocês sobre a filosofia por trás desse documentário. E a filosofia por trás desse documentário, ela vai mostrar para vocês um pouco a nossa forma de enxergar e ver o mundo, de ver como nós podemos atuar de forma ativa na transformação do mundo e muito mais. Vai mostrar para vocês quais são os nossos próximos passos daqui para frente, né? Eu quero saber, assim, eu tenho uma curiosidade. Quantos aqui são espíritas kardecistas, por favor? Eu quero conhecer vocês. Bacana. Bastante gente. E quantos de vocês são espiritualistas? Também, é. Tem algum xamanista aqui? Xamanista? Xamanista, legal, bem-vindo. Algum budista? Budista, bem-vinda, legal. Algum católico? Também, bem-vindos. Evangélicos ou protestantes? Nenhum. Vocês ficaram chocados, mas na maioria das nossas palestras nós temos pelo menos uns 20, 30 evangélicos que vêm falar de Chico, com certeza escondidos, mas eles vêm. Né? Legal, muito bom. Sejam muito bem-vindos. Vamos voltar para a palestra? Então vou me apresentar para vocês também, já que eu conheço agora um pouco vocês. Minha mulher, meu cachorro, né? Vocês viram aí, né? Na palestra do Vitor Hugo. Essa aqui é a nossa gangue completa, a quadrilha, né? Então a Rebeca e o Fábio que estão aqui hoje gravando, porque acabou acontecendo que essa palestra acabou se tornando muito solicitada e tal, e a gente não é palestrante, né? A gente é muito marinheiro de primeira viagem. O nosso negócio é fazer filme mesmo, né? E aí a gente vai colocar isso aqui no YouTube depois. Mas vamos lá. Nós passamos a semana inteira correndo atrás das nossas prioridades, né? Do dia a dia. Conta de água cada vez mais alta, né? Conta de luz, IPTU. A gente corre atrás daquilo que é o cotidiano, daquilo que é o dia a dia. E quando a gente chega num encontro desse, você vê que tem todo um trabalho de harmonização, de relaxamento, para mudar a nossa frequência, né? Uma vez uma professora minha disse o seguinte, que o verdadeiro inimigo é o cotidiano. Porque o cotidiano, ele mata os sonhos. Você sonha, você sai do encontro desse maravilhada, depois vem o cotidiano. Aquele dia após dia, após dia, após dia, e isso te inebria, isso meio que te embebeda, te deixa inconsciente dessa realidade maior, dessa realidade absoluta, porque o cotidiano ele é relativo, ele relativiza você. Então olha só que interessante, à medida que que a gente vem para um evento como esse, onde a gente começa a escutar a realidade quântica, onde a gente começa a escutar a realidade da aura, onde a gente começa a escutar as realidades maiores que tocam o absoluto, a gente consegue deixar um pouco para trás os relativos
Ninguém estava pensando no IPTU enquanto o Vitor conduzia a harmonização, né? Ou estava? Ainda bem, né? Porque senão esse IPTU devia estar uma desgraça mesmo, né? Não, a gente está em outro patamar, né? Em outro nível, em outra vibração. E isso é muito interessante porque os assuntos que eu vou tratar nessa palestra, essa palestra a gente chama de filosofia por trás da produção, porque nós vamos passar com vocês por cada passo, por cada pilar filosófico que nós visitamos, que nós incorporamos ao realizar o Data Limite. E vocês vão ver que esses pilares filosóficos servem para mim, servem para um filme, servem para a vida, servem para tudo. E o principal objetivo desses pilares filosóficos é justamente transportar a nossa mente daquilo que é relativo para aquilo que é absoluto. Por isso que eu abro com uma notícia que não é relativa, uma notícia que é absoluta. A NASA diz que encontrará vida fora da Terra nos próximos 20 anos. Já falei para vocês, vocês já ouviram falar muito de espiritualidade, física quântica, agora nós vamos endoidar de vez. Que agora nós vamos falar de vida extraterrestre. Nós vamos falar de uma realidade que vai muito além de tudo aquilo que nós imaginamos. Mas calma lá, nós vamos chegar de uma maneira bem bacana e paulatina a contemplar isso. Mas nós vamos falar de realidades absolutas. E realidades que vão mudar e vão transformar completamente a nossa forma de ver e de se relacionar com o mundo onde nós estamos. É revolucionário, em outras palavras. Tá bom? Bom, vamos lá. Nós vamos começar a passar os pilares filosóficos com vocês, então. O primeiro pilar é um pilar que nós chamamos de perspectivas, tá? E para explicar a perspectiva, vamos lá, Francisco. Eu vou precisar fazer um processo com vocês que eu chamo de experimento social. E como eu não sou mágico, ilusionista, mas eu vou precisar de um voluntário. Agora. Oh, nossa, quantos? Então vem para cá. Não vai doer muito. Não vai ter que levitar, né? Não. Então tá bom. Não. Como é que se chama? Renata. Renata, legal. Renata, eu vou fazer uma pergunta muito simples para você. E vocês todos vão participar. Vocês todos vão participar desse experimento social, tá legal? Então vamos lá. Fala para esse pessoal qual é a cor do cartão que eu estou segurando. Mas fale alto, porque eles estão sem microfone, você precisa falar forte. Preto. Como? Preto. Preto. Azul. Pessoal, qual a... Hã? Azul. Você já está mudando de opinião, gente? Não, é preto. Não, mas depende da luz. Preto, ó, minha camisa é azul. Tá certo, então. Pessoal, qual é a cor do cartão que eu estou segurando? Ah, você tá virando de cor. Não. Do outro lado. Olha aqui, você virou. Ah! Ah, que sacanagem. E eu sou também italiana. Katsu, obrigado. Só isso? Só isso. O italiano adora aparecer, né? Olha só que interessante. Renata, sabe o que acontece? É o seguinte. Se eles fossem a Santa Inquisição e nós dois estivéssemos defendendo que esse cartão é preto, fogueira. Para ser bem simpático, fogueira. 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 Agora, você vê que ela falou, mas você está mostrando o outro lado para eles. Tudo bem. Então, vamos partir agora do primeiro ponto aqui. Ó. Esse cartão ele é preto ou ele é amarelo? Depende do lado, depende do ponto de vista. O teólogo Leonardo Boff, ele diz o seguinte, que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, assim, esse cartão eu posso morrer dizendo que ele é preto. E morreria mesmo se vocês fossem a Santa Inquisição e se a gente estivesse lá pelos anos de 1400. Como aconteceu com Giordano Bruno, por exemplo. Que tirou a Terra do centro do universo. Que tirou o homem do centro do universo. Discordou, morreu, foi para a fogueira. Acabou. Agora eu pergunto para vocês, a gente não pode pegar um objeto de estudo, uma ideia, e virar ela simplesmente. Se a gente não pode virar a ideia ao contrário, o que a gente tem que fazer? A gente tem que experimentar, ou ao menos incorporar,
múltiplos pontos de vista experienciais. Porque senão você nunca vai saber, você nunca vai atingir ou chegar próximo daquilo que a gente poderia chamar de conhecimento absoluto. Qual é a verdade sobre esse cartão? Ele é preto ou ele é amarelo? Ele é preto e ele é amarelo. Tudo depende do ponto de vista. E se cada ponto de vista é a vista de um ponto, então o conhecimento pleno, ele vai passar por múltiplos pontos de vista experienciais. Aí, olha só, por isso muitas vezes as pessoas vão falar assim, puxa, mas é meio controverso essa questão do data limit, porque misturar espiritualidade, física quântica, ufologia, parapsicologia no mesmo documentário, isso vai dar essa salada. Não é uma salada, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Nós precisamos hoje deixar de ser dogmáticos acerca de uma linha de pensamento e tentar buscar a integração das linhas de pensamento. Porque sabe o que acontece quando você busca ouvir outras opiniões? Você descobre que todas elas apontam para a mesma direção. Quando a gente ouviu a mensagem do Chico e as ideias que o Chico tinha a respeito da transição planetária, da data limite, nós ficamos fascinados. Mas ainda assim era um ponto de vista espírita. Eu espiritualista. Agora, quando você vê as mesmas ideias na boca do ex-ministro de Defesa do Canadá, numa declaração pública em Washington, você fala, tá, eu não tô pirando sozinho, pelo menos. Não é? E aí, quando você senta com o pessoal de ufologia, você percebe que são as mesmas ideias. Olha que interessante. Isso demonstra aquilo que nós estamos falando. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. E se nós vamos estudar um objeto, nós precisamos ampliar as perspectivas. Nós precisamos entender cada ponto de vista. Porque aí o conhecimento da verdade ele vem da ampliação da perspectiva. Sabe cavalo? Que o pessoal bota cabresto. Por quê? Porque quer que o cavalo vá só nessa direção, ou na direção que eu mando. Se você tira o cabresto do cavalo, você amplia a perspectiva dele. E aí vai ficar difícil de controlar. Desculpa o parêntese, né? Mas eu sou de escola militar. Qual é a primeira coisa que um governo ditador faz? Corta as perspectivas. Cerceia a liberdade de imprensa. Começa a publicar só o que eles querem. Gente, o Goebbels era um mestre disso. Goebbels era o ministro do Terceiro Reich para propaganda e esclarecimento popular. Olha o nome do ministério. Goebbels colocava ideologia nazista nas cartilhas do maternal, do Fundamental 1, nas histórias em quadrinho, nos filmes, nas novelas, nas peças de teatro, nos musicais, nos jornais. Goebbels cerceava completamente a perspectiva daquele povo, porque ninguém poderia pensar fora da perspectiva nazista. Entende? Então, a primeira coisa que um governo ditador faz é cercear a perspectiva. Você vai ter gente em Cuba que acha que Fidel Castro é um santo. Entendeu? É assim que funciona. Vamos embora. Isso é o que a gente chama de multidisciplinaridade, né? Você falar de múltiplos pontos de vista. Hoje o mercado é assim. Hoje nós estamos entendendo que não dá para ser dogmático em nada mais. O que você faz, seu datilógrafo? Não tem mais isso. Né? Quem fez curso de datilografia, erga a mão e entregue sua idade agora. Ah, tá vendo? Pô, isso é um diferencial no currículo, né? Não era legal? Hoje é o básico, é a mesma coisa que você colocar no seu currículo assim, eu sei falar. Que bom, né? Hoje essa multidisciplinaridade ela está em todo canto. Vamos lá, Francisco. Eu quero trazer para vocês também o primeiro pensamento de Kardec. Veja, nesse primeiro ponto sobre perspectivas, nós vamos começar a fazer um funil inverso, nós vamos abrir cada vez mais, tá? E eu quero trazer para vocês um texto do Kardec, do segundo capítulo do Livro dos Médiuns,
onde ele está discorrendo sobre a realidade dos espíritos, tá? Ele está explicando, ou melhor, ele está argumentando com o pessoal da sua época sobre a realidade dos espíritos, tá? E é muito interessante porque o Kardec, ele é da escola de Pestalozzi, que não é uma escola catequética, onde o professor vai lá e, né, ensina, né, passa ali. Não, a escola de Pestalozzi, ela sugere que o aluno precisa ser provocado, incentivado a descobrir a própria verdade. Olha só o que ele está falando aqui nesse primeiro capítulo, capítulo 2 do Livro dos Médiuns. Ele fala o seguinte: respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve gosto do maravilhoso. Mas o que vocês entendem por maravilhoso? O que é sobrenatural. E o que entendeis por sobrenatural? O que é contrário, olha só, contrário às leis da natureza, sobrenatural. Conheceis, porventura, tão bem essas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é e nem pode ser uma dessas leis. Kardec está discorrendo entre o natural e o sobrenatural. E você vê que ele provoca o pessoal, né? Vocês estão falando que é sobrenatural, mas vocês sabem o que é sobrenatural? Sobrenatural, então, é o que é contrário, é o que está além, é o que está fora das leis naturais. Agora, se vocês estão dizendo que os espíritos estão fora das leis naturais, vocês estão dizendo também que vocês conhecem todas as leis naturais. Que vocês são os caras. Aí deu um checkmate nos caras, né? Porque veja, nós catalogamos sobrenatural aquilo que está fora do nosso alcance de compreensão. Aquilo que nós não conseguimos explicar. É o sobrenatural. Porque aquilo que a gente consegue explicar é o quê? É natural, né? Você não tem que ter muita explicação, é natural. Agora, se está fora do domínio da nossa explicação, então ele é sobrenatural. E aí, sabe o que acontece? Quando a gente não tem domínio, a gente tem medo. Nós temos medo. Vou contar uma história para vocês, no mínimo ridícula, porque envolve um protagonista ridículo. Eu, no caso. A gente passou o final de ano num clube, que é tipo um sítio. Imagina um sítio bem afastado da cidade, cercado e tal. Tem uma área nesse sítio que tem uns chalés, né? E como tudo lá é feito assim para privilegiar a visão do céu, eles colocam umas iluminações rasteirinhas apontando para o chão. Então mesmo a área dos chalés, que é iluminada, mas ela é meio, sabe, na penumbra. E o céu, vocês imaginem o céu, né? Paulistano não sabe o que é céu, né? Paulistano não sabe nem o que é marimbondo, para começo de conversa, né? Eu tinha umas amigas da faculdade que tive que explicar para elas o que era amora. Elas não sabiam o que era. Então você imagina céu. Era o céu. Bom, nesse sítio tem umas áreas de treinamento, com umas pirâmides, assim, para você fazer uns exercícios e tal, né? Só que era calor, né? Final de ano, gente, eu já tô molhado aqui. Eu decidi que eu ia à noite, que era mais fresco, para fazer uns exercícios, né? Tava terminando o ano de 2014, começando o ano de 2015. A gente tá com pelo menos uns 4 lançamentos para esse ano. Eu falei assim, acho que é válido a gente dar uma conversada com a espiritualidade, né? Porque os lançamentos são infinitos, mas a verba geralmente é finita, né? Então vamos lá, tal. Resolvi que ia à noite e resolvi que ia sozinho, porque veja bem, você quer ir meditar, né? Você quer ir entrar em contato com a espiritualidade. Não dá para você levar tua mulher com você. Porque até chegar à pirâmide, ela vai falar tanto assunto que você vai chegar lá, você não sabe o que você quer falar, praticamente, com a espiritualidade. E a minha também é italiana, então vocês imaginem a questão, né? Só que o detalhe é o seguinte, essa área de treinamento fica a uns 900 metros da área do chalés por uma estradinha meio serpente, que não é iluminada. Não é iluminada. Eu falei, mas eu vou sozinho. Lá. A hora que eu cheguei no começo da estrada, ainda estava perto da área de dos chalés, né? Gente,
Pode falar assim, uma palavra para definir isso ou não? Ô Zé, você me dá licença? Porque todo mundo é um alto nível aqui, né? Os palestrantes, eu estou em começo de carreira, a gente pode dar um desconto, né? É um cagaço, gente. Um cagaço. Olha, eu tremia no começo daquela estrada, porque não dava para ver nada. Nada. E aí, tudo fica assustador. O vento, vocês não fazem o barulho, vocês não fazem ideia do que era o vento. As árvores, né? Coitado do Vitor Hugo, não tá aqui, mas eu tocaria fogo em todas aquelas árvores. De medo. Isso é um demônio, não é uma árvore. Você vem abraçar a árvore, é aqui que eu vou abraçar, eu vou meter o pé nela. Gente, um medo. Mas estava pior que o Chapolin Colorado, sabe? Aí, mas eu falei, não, eu vou. Imagina, eu, o Fábio, a Rebeca produzimos o Data Limite. Como que eu vou ficar me cagando aqui, né? Fui, me arrastando, mas fui. E aí, nesse processo ridículo de ir me arrastando e tremendo, eu comecei a me perguntar, mas eu tô com medo de quê? Tô com medo de espírito? Não, eu sou espírito também. E dos brabos, né? Então, não vai vir nada. Com medo de ET? De jeito nenhum, eu e a Rebeca estamos loucos para ver um ET. A gente faz reunião para tentar ativar a mediunidade do Fábio, porque nós queremos usar ele tipo como antena parabólica. Para chamar uns ET, para conhecer, conversar, saber o que eles acham do Data Limite e tal, né? Tô com medo de bicho? Bom. Bicho até pode ser, mas nada que um grito meu não assuste mais ele do que ele comigo, né? Tô com medo de ladrão? Não, o clube é cercado. Sabe quando você vai enumerando? Só que nesse processo eu ia andando, enumerando, a luz dos chalés ia ficando distante até sumir, e aí aquele processo de adaptação, de contraste, né, da retina, começou a revelar o quê? Começou a revelar exatamente o caminho que eu conhecia durante o dia. Então eu reconhecia as árvores, eu reconhecia o caminho, a luz da lua, né? Então tudo aquilo que parecia ser sobrenatural, de repente ficou natural. De repente se tornou supernatural. Mas o que é que fez esse processo acontecer? Foi o conhecimento daquele meio. Foi o fato daquelas coisas que pareciam bizarras terem entrado no radar do meu conhecimento, terem entrado na esfera do meu domínio, na esfera onde eu conhecia. Ou seja, foi o conhecimento, e é sempre assim, agora é importante que você marque, que o conhecimento transporta você do sobrenatural para o natural. É por isso que perspectivas são importantes. Entendeu? É o conhecimento que faz isso. E eu pergunto para você, o que é o conhecimento? Onde é que o conhecimento está agrupado? Onde é que o conhecimento está catalogado nessa nossa sociedade? Numa coisa chamada ciência. A ciência é a coleção estruturada dos nossos conhecimentos. E aí eu vou pegar vocês na curva de novo. Porque dá uma olhada no que o Chico falou no Pinga Fogo de 1971. Ele disse o seguinte: nós estamos no limiar de tempos novos, em que a ciência, olha só, a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. O Chico poderia ter falado assim, o Papa que vai vir, o Papa argentino, né? O Chico podia ter falado que ia ser um grande médium. O Chico podia ter falado que ia... Não, a ciência. A ciência. Por quê? Porque é o conhecimento que nos transporta do sobrenatural para o natural. A impressão que a gente tem estudando o Pinga Fogo é que era muito claro para o Chico que um dia a nossa ciência iria se aproximar, se reaproximar da espiritualidade. Não com dogma, não com o objetivo de massacrar, como acontecia no passado, né? Que a igreja era dona da verdade, então, assim, era dona da ciência também. E aí quem estivesse fora estava
queimado. Não. É um processo de espiritualização da ciência. Ok? Então essa ideia aqui já está prenunciada há muito tempo desse fórum aqui, viu? Viu, Francisco? Estava se achando aí muito... Já era. O Chico falava disso em 71. Você chegou atrasado. Olha só. O Chico falou que a ciência descortinaria para nós um futuro imenso diante do universo. E eu estou aqui falando com vocês sobre perspectivas. Olha só, essa foto aqui é uma foto de Saturno, quando a sonda Cassini passou pelo planeta. Tá? A sonda Cassini passou por ele em 2013 e ela fez essa foto. Isso não é um 3D, é uma foto mesmo. Tá? O Sol está contra Saturno, né? Então tá os anéis dele estão super bonitos e tal, né? Mas essa foto ela ficou mundialmente famosa por uma razão em especial. O povo de Itapiratiba não pode falar. Né? Por que você acha que ficou especial? Assim, famosa. Tá bonita, mas não é isso. A Gisele Bündchen também é. É porque você tá nela. E todos nós estamos nela. Todos nós. Aqui, ó. Essa foto ela ficou mundialmente famosa pelo seguinte. Quando o homem chegou pela primeira vez na Lua, que eles fizeram uma foto do horizonte lunar, e no horizonte lunar não estava tendo o pôr do sol, estava tendo o pôr da Terra, né? Eles viram a Terra se pondo. Aquela foto ela circulou em 69 de uma maneira muito interessante, porque as pessoas passaram a entender que muçulmanos, judeus, católicos, protestantes, espíritas, budistas, Hare Krishnas, hindus, todos eles eram moradores de um condomínio chamado Terra. Vietnamitas e americanos, nazistas, comunistas, todos eles moravam num condomínio chamado Terra, num globo chamado Terra. E isso provocou uma série de reflexões, porque nós estamos dividindo o mesmo planeta. Agora, essa foto, ela traz uma outra reflexão ainda maior, porque todos nós, não é que nós estamos dividindo um planetão, nós estamos dividindo uma estrelinha. Gente, no céu de Saturno, nós somos a estrela. E aí eu vou empurrar ainda mais a perspectiva de vocês agora. Porque segundo o SETI Institute, o nosso Sol é uma estrela de 400 bilhões de estrelas da nossa galáxia, que é uma galáxia de 100 bilhões de galáxias do universo mapeado até agora. Já deu nó na tua cabeça, eu ainda não terminei. Não cabe. Não cabe. Olha, a gente sabe que tem galáxias muito maiores e muito menores que a nossa. Mas vamos tirar uma pela outra, que todas elas tenham 400 bilhões de estrelas. Nós estamos falando de 400 bilhões vezes 100 bilhões. Isso dá 40 hexilhões ou sextilhões de estrelas. É 40 seguido de 18 zeros. A gente sabe também que tem estrela que tem muito mais planeta e menos planeta que a nossa. Mas vamos dizer que todas elas tenham 9 planetas? São 40 sextilhões de estrelas vezes 9. Dá 360 sextilhões ou hexilhões de planetas. Então você chegar para mim e falar assim, você acredita em vida fora do planeta Terra? Eu vou falar, meu filho, não é que eu não acredito, não é questão de acreditar ou de não acreditar. Se a gente for o único nesse universo, o Criador é um latifundiário. Isso aqui é um desperdício de espaço, como diria o Carl Sagan. Entende? Entende a contradição que é você falar assim, será que existe vida extraterrestre? Bom, primeiro que isso é uma visão bastante preconceituosa, porque extraterrestre, como se a Terra fosse o centro, né?
Como assim extraterrestre? Cara, saia do seu umbigo. A vida fervilha nesse universo todo de, quiçá, 360 sextilhões de planetas. Isso é uma estimativa minha, por baixo, números sem grandes cálculos, baseado só no que o SETI me deu. Não é oficial. Até porque esse número que eu apresentei para vocês é do universo mapeado até agora. Eles não mapearam tudo. Ok? Eles não mapearam tudo. Então perceba que a partir deste ponto, eu trouxe tantas perspectivas para vocês que a gente já não tem que discutir a questão vida fora do planeta Terra. Vocês entenderam? Entende? Tem muita gente que escreve pra gente: ai, não consigo convencer meu irmão, meu marido, minha mulher a assistir o Data Limite. Minha filha, você não tem que convencer nada a ninguém. Você não pode obrigar ninguém a pensar. O Sócrates já dizia isso, né? Eu não posso ensinar nada a ninguém, eu só posso fazer você pensar. Eu não estou convencendo vocês que tinha vida fora do planeta Terra ou não, eu só estou dando dados. Só estou oferecendo novas perspectivas. À medida em que vocês vão incorporar esse conhecimento, cabe a cada um de vocês. Perspectivas são uma coisa muito poderosa. Anotem, esse é o nosso primeiro passo. Perspectivas geram um processo que a gente chama de expansão de consciência. Por quê? Por quê? Porque olha só o que o Einstein dizia, né? Isso aqui está um aviso legal do gênio. Uma mente que se expande, uma mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original. Entende? Então assim, eu já ofereci muitas perspectivas, mas ainda dá tempo, se você não quiser enfrentar um processo de expansão de consciência, tem um café legal ali fora. Você pode esperar lá. Não tem problema. Ah? Claro que não. Claro que você vai ficar aqui. Não é? Claro que você vai ficar aqui. Porque você já recebeu perspectivas. Você já recebeu novas perspectivas. É irreversível. E aí começa o processo de expansão de consciência. E isso é importante para o processo de divulgação dessa nova realidade que nós vamos viver. Entende? Não é convencer, você não vai bater domingo de manhã na porta de ninguém. Entendeu? Tocar campainha lá, usando não vou dar descrição, terno, né? Não, a gente não tem que convencer, não tem que ser missionário da coisa. A gente tem que trabalhar com perspectivas e expansão de consciência. O que é expansão de consciência, na nossa opinião? Expansão de consciência é um processo onde você passa a aperfeiçoar de forma contínua a sua forma de se relacionar consigo mesmo, com o meio e com o todo. Porque não é isso que novas perspectivas fazem? Se novas perspectivas não fizerem você aperfeiçoar a sua forma de se relacionar consigo mesmo, com o meio em que você está e com o todo onde você é inserido, não serve para nada. Essa perspectiva sua aí e o bilhete da Mega Sena da semana passada não serve para nada. Entendeu? Não serve para nada. Você, a partir do processo de expansão de perspectivas, de consciência, né? Aquisição de novas perspectivas e então expansão de consciência, você começa a aperfeiçoar a forma como você se relaciona consigo, que é o começo de tudo, com o meio e com o todo. Agora, tem exemplos de pessoas que nos inspiram. Por exemplo, Chico Xavier. Porque todo esse aperfeiçoamento da forma como você se relaciona se manifesta onde? Na sua conduta. É a sua conduta que muda. Você vem aqui e participa do Fórum de Ciência e Espiritualidade. Uau, você é o cara. Você podia estar na praia. Podia estar roubando, podia estar matando. Não, mas está aqui. Hã? Tá aqui. E aí? E se segunda-feira você voltar a roubar e a matar? Não faz a menor diferença. Quando a gente assimila novas perspectivas, tem que haver uma mudança na forma como a gente se relaciona. Tem que haver uma mudança de conduta. E, gente, a gente só chama atenção, a gente só provoca mudança com a nossa conduta.
Você veja a conduta de Chico Xavier, por exemplo, no programa Pinga Fogo, porque chamaram de tudo um pouco ali, tá? Você vê no Data Limite, você vê os jornalistas, não era que, vamos fazer um programa espírita, não eram só espíritas que estavam entrevistando o Chico. Tinha o maior pastor evangélico na época, estava entrevistando, né? Tinha teólogo, tinha jornalista, tinha economista, tinha um monte de gente, aquilo era uma sabatina, era para testar a conduta, né? Agora, você entende, pelo programa Pinga Fogo, você vê várias vezes o Chico mencionando um prazo de 50 anos. Ele menciona de diversas formas. Ele fala, se não entrarmos num conflito catastrófico, um conflito nuclear nos próximos 50 anos, ele cita 50 anos, né? E aí a gente começa a ficar intrigado. Porque além disso, ele começa a falar o prazo está sempre ligado à questão nuclear, à questão de uma guerra mundial, mas uma guerra nuclear, ok? Aí você começa a desconfiar mesmo, porque você conhece a conduta do Chico e de repente o cara começa a dar umas dessas. Você vê, ele fala de uma nova era, que se a gente vencer este prazo, nós entraríamos numa era maravilhosa, numa era extraordinária, fecha parênteses aí, que é o, fecha aspas, que é como ele dizia, né? Tá lá no Pinga Fogo para vocês verem. E aí ele começa a falar da possibilidade, a partir de então, de um contato com outras comunidades do nosso sistema solar. Ele fala com outras comunidades da nossa galáxia, é o termo que ele usa. Agora, gente, vamos combinar que o homem entrar num programa de televisão em 1971 e falar que nós vamos entrar em contato com seres de outras comunidades é punk, hã? É dose. Para vocês terem uma ideia, não existia Star Wars em 1971, tá? Faltava 6 anos ainda para o Spielberg lançar o Contatos Imediatos. O Star Trek tinha sido cancelado há 3 anos da TV britânica porque não tinha dado audiência. Entendeu? Gente, 1971, não precisa, vamos fazer um exercíciozinho. Quem era o super-herói em 71? Flash Gordon, entendeu? Tarzan, National Kid. Ó, os caras que tem um pessoal entregando aqui na frente. National Kid, cara. Pensa comigo. O Chico ir para a televisão falar de vida em outras comunidades do nosso sistema solar parecia ficção científica. Da mesma forma que quando o Kardec, no livro dos médiuns, ele está interrogando um espírito, perguntando sobre o fluido universal, que vocês já ouviram falar, né? E aí ele fala assim, como é que é esse fluido? Esse fluido no nosso mundo ele está menos denso. E no seu mundo ele se encontra mais compactado. Vocês já viram que a física quântica fala sobre energia e átomo. Você entende? Só que na época do Kardec isso parecia Senhor dos Anéis. Parecia fantasia. Hoje que nós estamos começando a entender. Gente, o Chico estava totalmente à frente do tempo dele. Então eu acredito piamente que as pessoas não entenderam o que ele falou no Pinga Fogo. Uma boa parte. Não entenderam. Por quê? Porque não estavam prontos, elas não tinham perspectivas. Não tinham perspectiva. Ele foi deixando sementes. E a gente acha que esse processo de presciência, né, que é uma coisa meio tipo cinema, assim, né, que baixa uma luz, toca uma música, os tambores aqui, uau, o olho do cara fica branco e aí ele vê o futuro. Aí ele volta aí. Não é nada disso. Até o Geraldo vai dar uma palestra já sobre o Geraldo conviveu com o Chico e o melhor do Data Limite era a gente escutar as histórias com a câmera desligada. Porque aí a gente sabia dos bochichos, né? O Geraldo contou pra gente uma vez que diz que eles estavam lá meados da década de 80, que eles estavam depois de uma reunião na casa do Chico, e o Chico gostava de um cafezinho, um bolinho, aquela coisa, né? Terminava a reunião na cozinha. E diz que num determinado momento ele dá uma paradinha assim, sabe quando você dá aquela parada, dá uma devaneada, sai do ar, fica olhando fixo num ponto?
Aí disse que ele virou pro Geraldinho e falou: Seu Geraldinho, o que é multimídia? Década de 80, ok? O Geraldinho falou: Não faço a menor ideia, Chico. Nunca ouvi falar disso. Seja lá o que for mídia, deve ser um monte delas, uma em cima da outra, né? Multimídia? Aí o Chico disse que virou e falou: Não, tem um amigo aqui espiritual dizendo que no futuro o evangelho será propagado por multimídia. E volta pro cafezinho, pro bolinho, sabe, coisinha de mineiro, né? Assim, normal. Não é que aconteceu alguma coisa. Todos os relatos de quem você conversa que conviveu com o Chico é assim, é uma naturalidade, é uma leveza. Mas ele estava extremamente à frente do tempo dele. E pela conduta você percebe o quanto a consciência dele era grande. O quanto ele tranquilamente, acho que até aguardava com paciência o momento em que nós entenderíamos quem ele foi, quem ele é. Entende? A preocupação que o Chico deixa muito clara no programa Pinga Fogo é com relação à questão nuclear. Veja, o mundo já era um mundo bipolar, ou seja, um mundo dividido entre Ocidente e Oriente, entre comunistas e capitalistas, ok? Então já havia aquela coisa da Guerra Fria, da competição tecnológica, né, entre Rússia e Estados Unidos para decidir quem seria o xerife do mundo, ok? E a espiritualidade, através de Chico Xavier, demonstra essa preocupação nuclear, essa preocupação com a questão nuclear na Terra. Veja só, isso aqui é um mapa do boletim dos cientistas atômicos que foi publicado em 2009 no jornal britânico The Guardian. Isso aqui mapeia as ogivas nucleares disponíveis no mundo, ok? Bom, só para trazer assim, presente aqui pra gente. Uma ogiva nuclear é uma bomba semelhante àquela que caiu em Hiroshima e Nagasaki. Sabe aquela que levanta aquele cogumelo? É uma bomba dessa, beleza? Elas podem variar de 20 tons, que poderia mandar, sei lá, o bairro do Pacaembu aqui para os ares, até 100 megatons, que é a bomba mais poderosa já projetada. Uma bomba de 100 megatons que caísse no centro de São Paulo, na Catedral da Sé, mandaria boa parte da região metropolitana de São Paulo pelos ares, mais um pedaço de Jundiaí, Bragança Paulista, Sorocaba, Guarulhos e Santos. Tá? Essa é a de 100 megatons. E a de 20 é mais ou menos um bairro. Tá? Para vocês terem uma ideia da intensidade. Agora olha só como é que está o arsenal. Nos Estados Unidos, a gente tem algo como 4.493 ogivas nucleares. 4.493. Grã-Bretanha, 192. França, 300. Israel, 200. Irã diz que não tem nenhuma, né? Que desativou agora o programa, aquela coisa toda. Paquistão, 15. Índia, 75. China, 176. Coreia do Norte, 2. E Rússia, 5.192 ogivas. Reparem que esses países estão sempre no noticiário que vocês assistem, né? É porque, veja bem, você está distraído no ônibus ou no metrô e entra um cara com uma arma na mão, ele chama atenção, né? Meio que chama, né? Então, é exatamente esse o motivo pelo qual esses caras aqui estão sempre no seu noticiário, tá? E, assim, a soma toda disso aqui dá alguma coisa como 10.327 ogivas nucleares hoje. Capazes, segundo o depoimento de algumas pessoas que nós consultamos, de mandar o mundo pelos ares 80 vezes consecutivas. Não é que dá para destruir a Terra uma vez, dá para destruir a Terra 80 vezes. Por isso que quando indagaram um cientista, né, dizer, e aí, como é que pode ser a Terceira Guerra Mundial? O cara falou, olha, a terceira eu não sei. Mas a quarta eu tenho certeza que vai ser de arco e flecha. Por causa disso. Então, assim, me parece que realmente a espiritualidade tinha um motivo para estar preocupado. Aliás, tinha 10.327 motivos para estar preocupado com o andamento das coisas. Tá? E aí, vocês vão ver, e hoje a gente está super feliz aqui com o Geraldo conosco.
sem ficar fazendo política, puxa-saco, etc e tal, mas é uma breve homenagem, né? Porque homenagear é trazer presente o valor de uma pessoa. E nós não saberíamos nada de data limite, nós não saberíamos nada disso que está chegando se não fosse a coragem dele. Então, vale a pena trazer presente o valor. Porque foi lá nas madrugadas de Uberaba que o Geraldo começa a questionar a questão da transição planetária, da reunião entre essas potências celestes que aconteceriam. E aí é quando o Chico diz que esta reunião acontece em 20 de julho de 69. Que ao mesmo tempo que as potências estavam preocupadas com a questão nuclear, achando que isso aqui ia pro brejo, por outro lado, na outra mão da balança, elas ficaram extremamente orgulhosas do fato do homem sair da Terra e chegar à Lua. Foi uma grande conquista científica. Gente, importantíssima. Importantíssima. Outro dia veio um sujeito e falou assim, não, isso aí foi uma besteira, foi um desperdício de dinheiro. Eu falei, olha, primeiro que não foi besteira. Segundo, que para cada para o seu governo, né? Falei para ele, olha meu senhor, o senhor vai me desculpar, mas para cada $1 investido no programa espacial americano, eles recolheram de volta $16 em faturamento com patentes. Foi um dos maiores avanços tecnológicos que a humanidade já teve. Então, assim, na pior das hipóteses, foi um excelente negócio. Você põe 100 e volta 1.600. Pensou que legal? É melhor do que uma maquininha de Las Vegas, gente. Aí as potências, então, decidem o quê? Bom, esses caras são armados até os dentes, mas, por outro lado, eles conseguem cooperar de forma significativa e chegar até a Lua. E aí? Bom, e aí que nós podemos estabelecer um prazo de 50 anos. Entendeu? Não é 50 anos para o fim do mundo, não é 50 anos para o apocalipse. Tem gente que não quer nem ver o data limite, que fala, espíritos superiores não marcam datas. Mas, gente, eu sou um espírito inferior e eu marco datas. E outra, é um período, né? Um período. Vamos ver o que acontece, vamos ver se esse povo entende. Vamos acelerar a coisa. Vamos trabalhar intensamente para ver se nesses 50 anos, pelo menos, eles tomam um rumo. E aí, que é muito interessante a frase do Neil Armstrong, né? É um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Os caras não tinham noção do que estava fazendo, né? Quer dizer, ou tinha, mas é muito maior do que isso. E veja só, aí que entra a coisa da data limite, que é bem explicada no livro Não Será em 2012, que está ali, e no próprio data limite, tá? Agora, veja só, se chegar até a data limite sem a guerra nuclear, então entramos num processo de aceleração na transição planetária. E aí, meio que desapercebido lá na entrevista no 2012, tem essa frase aqui que a gente ficou atônito na produção. Inclusive, os nossos irmãos de outras comunidades, de outras civilizações, estarão autorizados pelo Cristo a se apresentarem pública e abertamente para os habitantes da Terra. Disse isso como que num post-it, né? Eu falei, o quê? Iniciando o processo de transferência de tecnologia. E tecnologia que vai ser capaz de curar todas as doenças praticamente possíveis, hoje que nós conhecemos. Tecnologia que vai nos possibilitar o desenvolvimento de aparelhos, olha só, isso está no Não Será em 2012, vocês podem ver. Aparelhos que nos facilitarão o contato com esferas desencarnadas. É tipo um celular da Vivo, só que para morto. É realmente um celular sem fronteiras. É um oi para quem já foi. Pense nisso, segura essa informação que eu vou voltar mais para frente nela. Vamos para frente, Francisco. Olha só, perspectivas geram um processo de expansão de consciência. E um processo de expansão de consciência desencadeia, provoca em nós uma vocação ao todo.
uma vocação ao absoluto. Lembra que eu falei no começo? Nós ainda somos muito relativos. Nós ainda estamos muito nas partículas e não nas ondas, né? Esse processo de integração cósmica vai nos colocar, ou seja, esse processo de expansão de consciência e integração cósmica nos coloca para experimentar um pouco do absoluto, para entrar em contato com o absoluto, para entrar em contato com a grande consciência. Olha só, integração cósmica, né? Vamos só lembrar um pouquinho do mestre. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Me parece meio impaciente até, né? Porque eu tô meio cansado de... Se os caras não entenderam o Chico em 1971, você imagina Jesus no ano 0, o tamanho da paciência que tinha que ter. Olha, minha gente, é o seguinte, na casa do meu pai tem morada pra caramba. Se não fosse assim, eu teria dito outra coisa, mas é assim, entenderam? Não entenderam, não entendemos até hoje, né? Olha o Chico no programa Pinga Fogo que ele diz: nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. 1971, cara. Hoje a gente bate no peito. Chico Xavier falou em 71. Eu queria saber quem seria o ripongo que em 71 ia concordar, ia apoiar, ia defender, né? Que hoje é muito fácil. Com a ciência descobrindo o exoplaneta todos os dias, com um dado como esse, né, de 360 exilhões de planetas, aí você fala, o Chico já disse, mas e na época? E aqui é o que eu disse para vocês, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Agora, vocês imaginam quando a gente estava na produção do Data Limit, né, a gente vê um discurso do ex-ministro de Defesa do Canadá falando que UFOs são tão reais quanto os aviões que voam sobre as nossas cabeças. Que? Mais do que isso, o cara vai para o Congresso americano e dá uma declaração dizendo, olha, eu acho engraçado que os Estados Unidos tenham a pretensa intenção de invadir o Iraque e o Afeganistão com essa desculpinha de levar a democracia para esses países, quando eles próprios não são uma democracia. Gente, o homem podia ter sido morto, tá? Podia ter aparecido aquele laserzinho vermelho, né? O cara fazendo discurso, aquele laser. Ele falou isso dentro do Congresso, em Washington. Vocês não são uma democracia. Porque bilhões de dólares são gastos todos os anos para manter instalações secretas que o presidente dos Estados Unidos e o Congresso não sabem. Isso não é uma democracia. E ele cita o caso, por exemplo, do Clinton, que a Sarah McClendon, que era uma jornalista da Casa Branca, pergunta para o presidente Clinton, por que você não abre logo o jogo? Por que você não fala logo dessa questão de UFO e tal, né? E ele falou, Sarah, dentro do governo americano existe um outro governo. E nesse governo eu não mando. Clinton falando isso. Ele falou oficialmente? Oficialmente, com todas as letras. Louco, né? Agora você ficou preocupada. Até agora, Chico Xavier tudo bem, não batia muito bem e tal. Esse Geraldo aí, esse cara é meio doido, mineiro, não dá pra confiar. Agora, o Clinton, você vê como o Clinton exerce um poder sobre as mulheres até hoje. Até hoje, gente, a Mônica Levinsky, coitada, foi uma vítima, né? Inclusive tem no canal da Posati, tem uns postais aí que vocês podem levar. Toda semana a gente tem um novo programa de uns 5, 10 minutos. E o programa dessa semana é justamente o ex-ministro explicando quem é esse governo dentro do governo americano, que é muito legal. Perspectivas, gente. Não dá para ficar com a cabecinha enfiada na Bíblia, não dá para ficar com a cabecinha enfiada só no Evangelho segundo o Espiritismo, não dá para ficar com a cabecinha enfiada só em livro, né? Em livro em alfa, né? O sujeito chega, parece que está em alfa. O que você está fazendo assim?
tem que acessar o canal, querida. O merchandise também, eu sou formado em marketing, né? Você não quer que eu entregue o jogo aqui de graça, assim. Mas é de graça lá, viu? É só entrar. Mas ele fala também dos Illuminatis, mas ele fala um pouquinho mais, você vai ver lá. Olha só. É nesse ponto que a gente começa a perceber o quanto é importante expandir as perspectivas. Porque, olha, até para apreciar uma obra como a de Kardec, por exemplo, você precisa ter perspectivas. Se você estuda física quântica e você lê o livro dos médiuns, você vai ficar com o queixo 2 vezes caído. Você já ficaria com o queixo 1 vez caído. Só de ler. Estudando física quântica, fica 2 vezes. Vamos para frente. Olha só. O que a gente começa a perceber? Que a preocupação das potências celestes é a mesma preocupação dos visitantes. O que a espiritualidade falou para o Chico é o que, segundo o ex-ministro de Defesa do Canadá, os visitantes têm nos dito, a preocupação nuclear. Por que a preocupação deles é a mesma? Isso é uma boa pergunta. Veja, uma das coisas que o Chico disse, por exemplo, foi dessa tecnologia que eu brinquei com vocês agora há pouco. A tecnologia para desenvolver aparelhos com esferas desencarnadas. Veja, aqui nesse ambiente está cheio de ondas de rádio e TV. Alguém está vendo? Alguém sabe o que está passando na TV agora? Está pegando um filminho aí agora? Não, mas eles estão aqui. Vocês acreditam? Vocês acreditam, mas vocês não estão vendo. Que louco, né, que vocês são? Vocês acreditam no que vocês não veem? Por que a gente não está vendo esses sinais de televisão, de rádio? Porque a gente não tem uma tecnologia que decodifique esse sinal e nos traduza, correto? Mas que eles estão aqui, eles estão. Porque com a tecnologia apropriada, você decodifica e recebe a mensagem. Ora, a gente sabe que mesmo o mundo espiritual, ele é composto de matéria mais sutil. Só que nós não estamos vendo. É como raios ultravioleta. Você só sabe que existe porque alguém falou para você ou porque você viu na embalagem do protetor solar. Porque senão você não ia saber que existe. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando o Chico fala do desenvolvimento de aparelhos que vão facilitar o contato com esferas desencarnadas, ele está sugerindo para a gente que a nossa ciência vai entender em qual nível energético, atômico ou quântico a espiritualidade opera. E vai decodificar esse sinal. Já existem hoje experimentos de transcomunicação instrumental. Né? Vocês vão ver num filme que nós estamos trazendo esse ano, o Afterlife Investigations, o caso de um médium que ele fazia isso com rádio. Traduzia o sinal que vinha. Agora, nesse sentido, se é uma questão tecnológica, você acha que um ser, uma civilização, que domina a viagem espacial, anos-luz pelo universo, ele já não teria essa tecnologia? E se ele tem essa tecnologia, que diferença ele faz entre uma consciência revestida de carne e uma consciência não revestida de carne? Nenhuma. Então eles podem muito bem estar trabalhando, isso é só uma hipótese, mas eles podem estar trabalhando juntos, não? Pela lógica, sim. Pela lógica, sim. Mas eu não estou aqui para convencer vocês de nada, eu estou aqui para fazer vocês pensarem. Ok? Veja só, tem um outro ponto ainda, que confirma essa questão da preocupação dos visitantes, que é o avistamento imenso de OVNIs em áreas com bases militares. Qualquer ufólogo vai falar para você que depois de Hiroshima e Nagasaki o número fez isso aqui, ó, o número de avistamentos. Né? E mesmo Fukushima, vasculhem a internet, vocês vão ver um monte de aparição ufológica em Fukushima, depois do acidente. Olha só que interessante. Mais do que isso, nós estamos falando de uma intensificação nas séries de TV, no cinema. E aqui eu peço mais uma vez licença para vocês, eu sou de escola militar. O cinema, qualquer general vai confirmar isso que eu estou dizendo para vocês. O cinema é uma arma ideológica, ok? A função do cinema é vender ideias. Porque depois de Hiroshima, eles perceberam que era muito mais lucrativo, ao invés de soltar uma bomba e acabar com tudo, era soltar um filme e fazer todo mundo comprar. Entendeu? É ideológico. O cinema convence, o merchandising do cinema convence.
O merchandising do cinema orienta você. Isso, ó, desde o cigarro. Quantos filmes tinha antigamente, né? Que a pessoa fumava e tal. A camiseta regata foi o primeiro exemplo de merchandising. Porque até então a camiseta regata era como se fosse uma cueca da parte de cima. O cara só usava por baixo. Entendeu? Aí teve uma cena de um filme lá pela meados, acho que da década de 20, se eu não me engano. O cara tira a camisa e começa a cortar lenha. Ó, mulherada aí que gosta do Bill Clinton. Aquilo chamou tanta atenção, no dia seguinte esgotaram os estoques de camisetas regatas em todos os Estados Unidos. Eles perceberam, opa, tem merchan aí, tem negócio aí, tem business. E a partir daí eles começaram a desenvolver essa questão do cinema como uma ferramenta ideológica, de propagação de ideias. Eu pergunto pra você, por exemplo, quem é que assistia Rambo, mais uma vez, levante a mão e entregue sua idade. Quem eram os inimigos do Rambo? Os vietnamitas. E, gente, você assiste um filme do Rambo, você fica com raiva de vietnamita, não fica? A harmonização de aura, essa coisa à parte, você quer matar um vietnamita. Então o cara é o capeta no filme, ele estupra a mulherada, ele mata criança, ele chuta cachorro. Meu, o vietnamita é o inimigo. Você termina o filme, a hora que o Rambo degola os caras, explode os caras, você tá vibrando na sala. E aí você dá aquela torcida no pano, né? Vai enxaguar um pouco o sangue. Mas é isso. Quem eram os inimigos? Agora, peraí. Vietnamitas? Por acaso foram eles que deram um pau nos Estados Unidos na tal guerra do Vietnã? Ah, foram. Poxa. Quem eram os inimigos do Indiana Jones? Os comunistas e os nazistas. Quem eram os inimigos dos Estados Unidos nos filmes? Depois do primeiro atentado ao World Trade Center, aquele que foi só na garagem, não que derrubou as torres. Depois daquele atentado, quando a Al-Qaeda sumiu, os inimigos nos filmes passaram a ser os árabes. Ou qualquer um que usasse um pano na cabeça, não, uma toalha na cabeça. Tua mulher sai do banho com a toalha na cabeça e já fica meio... Você fala, ah, meu Deus do céu, né? Você nem sabe por quê, mas isso é propaganda ideológica. Isso é propaganda ideológica. Qual é o tema dos filmes e seriados americanos nos últimos 20, 25 anos? Chegada de outras civilizações, encontro, super-humanidades, ou seja, desenvolvimento pleno das nossas habilidades parapsicológicas, clarividência, premonição, telepatia, telecinesia. Hã? Desculpa, mas antigamente no Orkut tinha uma comunidade assim, Jesus era um X-Men. Cara, eu mega era de acordo com essa declaração. Ou os X-Men eram como Jesus, quem sabe, né? Ou os X-Men são, na verdade, uma proposta de manifestação plena de das habilidades parapsicológicas. Isso está sendo vendido para vocês. Isso foi vendido para a minha geração. A geração da década de 80 conhece a força. Conhece a força. Que a força esteja com você. Olha a preparação. Né? Se você falasse de extraterrestre com uma pessoa que tinha a minha idade, 32 anos, em 1970, o cara ia ficar com o pé atrás, achar que você foi tomar algum chá estranho lá em Woodstock. Né? Agora, se você fala de vida extraterrestre para uma pessoa de 32 anos hoje, ela foi preparada paulatinamente para achar que isso é normal. Pensem nisso. Tá? Além de tudo, você tem o fenômeno da internet, YouTube, Google, redes sociais, esse fenômeno global de acesso irrestrito à informação. Tá? Hoje as coisas não escapam mais, gente. Entendeu? Aprontou, vai aparecer no Facebook. Tá? Pense bem, Ednise. Ednise, pense bem no que você está fazendo. Tá? O YouTube foi o que aconteceu no final do ano passado. A Agência Espacial Internacional ela tem câmeras online acopladas à sua plataforma e elas transmitem em tempo real a atmosfera do planeta Terra. Tá? Agora, você imagina que de repente começou a chover ligação no call center da NASA? Você vai perguntando, o que está aparecendo aí? Estava aparecendo só isso aqui lá, se movendo. Aí a NASA derruba o link e cai, a transmissão fica preta, aí fala que a net cortou o sinal, né? Você fala, caiu a net na NASA, né?
Os caras tentaram tirar, mas já era tarde demais, tinha vazado. Tinha vazado um objeto gigante. Isso está no datalimit.com, entrem lá, tem essa matéria. Isso foi notícia, ó. Esse caso aqui eu fiz esse shot da Rede Cultura, mas foi matéria no mundo inteiro. Talvez você não tenha percebido porque você estava ocupado com os relativos. Mas como eu disse para vocês, o assunto aqui hoje é absoluto. Ele muda tudo. Ele revoluciona tudo. E aí não teve como escapar mais, porque foi para o mundo inteiro. E aí aquela notícia que eu apresentei para vocês no começo, os cientistas da NASA tendo que ceder. Pois é, no máximo 10 anos nós vamos ter a confirmação de vida fora do planeta Terra. Agora eu pergunto para vocês, o planejamento estratégico da Microsoft, ele está pronto até 2056, vocês sabiam disso? A Microsoft tem uma visão de horizonte até 2056. Ela sabe o que ela vai lançar em 2056. A Apple, a mesma coisa. A Dell, a mesma coisa. Você acha que a NASA... Não vou nem... Deixa pra lá. Vamos embora. Quando eu falo para vocês de integração cósmica, eu estou falando de compreender o nosso papel no todo. Entendeu? É vocação universal. Hoje a gente tem muita coisa, eu sou brasileiro, outro é italiano, outro é americano, a gente tem ainda um nacionalismo. Nós vamos deixar de ter esse nacionalismo e nós vamos entrar numa realidade onde nós vamos ter um planetarismo. Imagina você chegando num evento, opa, boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Meu nome é cadastro, né? Juliano Posati. De onde? Terra. Entendeu? Não é de Jundiaí, não é do Brasil, não é de Minas, não é de São Paulo, não é de... Não, Terra. Não foi o que o Chico disse? Nós vamos compreender que nós fazemos parte de uma família universal? Nós somos desse canto aqui, nós somos da Terra. Somos a Terra. E nós vamos entender o nosso papel no todo. E mais do que isso, nós vamos começar a entrar em contato com esse todo. Veja, a física quântica hoje, ela traz um conceito de não localidade das consciências. Ou seja, a gente teve até pouco tempo com o Amit Goswami e ele diz assim, esses livros de escola estão todos errados. A gente falou, por quê, professor? Porque eles dizem que tudo é feito de matéria. Ele falou, mas não é? Ele falou, o pensamento é feito de quê? Aí deu um choque na gente. Não, o pensamento não é feito de matéria. Ele se manifesta na matéria, através do seu cérebro, né, das conexões aqui. Mas ele está fora da matéria. E se ele está fora da matéria, fora da tridimensionalidade, ele está no que eles chamam de não localidade. Está fora do tempo e espaço. E se o seu pensamento, a sua consciência mesmo, está fora do tempo e espaço, para ela, na sua essência, não tem tempo e não tem espaço. Por isso, por exemplo, que você vê uma pessoa que tem clarividência, ou já viu, quando os caras vão para um sensitivo, a polícia britânica, russa, usa muito isso, leva uma peça de roupa, né, a pessoa está desaparecida, o cara vai, se concentra, ele baixa o nível cerebral, ele baixa a intensidade das ondas, chega no estado que a gente chama de alfa, né? Sai de beta, vem para alfa, ele baixa, e aí ele acessa informações daquela pessoa que está desaparecida a partir daquela roupa. O que está acontecendo? A consciência dele que está nessa não localidade, para ela não tem tempo e não tem espaço, ela vai aonde ela quer em questão de segundos e localiza a informação. Olha só. E nesse sentido, gente, não faz diferença. Nesse estado, nós podemos acessar o conhecimento cósmico, não só de consciências humanas, mas de consciências de outras comunidades. Percebe? Percebe que assim, a questão de 10, 20 anos, o que tem de reunião mediúnica onde se manifesta uma consciência que o pessoal sabe que não é um humano desencarnado. Nós estamos descobrindo a não localidade. É como uma árvore, né?
Nós temos que começar... Você não vê a raiz da árvore, mas ela está lá. É de lá que vem a informação. E geralmente ela é tão grande ou maior do que a própria árvore. Só que você não vê. Mas ela está lá. E é ela que traz a seiva, ela que traz os nutrientes para serem transformados em energia. Então é isso. Nós vamos acessar a não localidade como uma árvore. E mais do que isso, esse processo de integração cósmica vai nos fazer transcender aquilo que estamos para descobrir de fato aquilo que somos. Porque isso é uma questão interessante, né? O verbo ser e o verbo estar, eles são diferentes entre si. Até terapeuticamente falando, eu estava conversando com um amigo que é psiquiatra, o Dr. Leonardi, e ele diz o seguinte, olha, é muito diferente quando o paciente chega aqui e fala assim, eu sou gordo, e quando o paciente chega e fala, eu estou acima do peso. Entende? Porque o estar, ele é intimamente ligado ao tempo e ao espaço. É uma situação temporal, passível de mudança, passível de transformação. O ser não, o ser é absoluto. O ser é absoluto. Ele está fora do tempo e do espaço. Nesse sentido até, veja bem, será que eu digo eu sou Juliano? Ou será que eu digo eu estou Juliano? Entende? O que eu sou vem muito antes de Juliano e vai continuar sendo muito depois de Juliano. O que eu sou escolheu estar Juliano durante uma vida letiva nessa sala de aula do espaço-tempo. Cumprindo as lições, eu deixo de estar. Esse é o processo de integração cósmica, é transcender aquilo que estamos para descobrir a nossa vocação cósmica, a nossa vocação daquilo que somos. É despertar para entender que tudo que você está vivendo aqui hoje, você escolheu viver por algum motivo e você tem que aprender com isso. Essa pessoa que está sentada do teu lado, essa mala sem alça, estou falando só do caso da Denise. Tem um motivo dela estar ali, viu, Ana? Aprenda, cara, você escolheu isso. Você escolheu, perdeu o Playboy. Né? Escolheu. É legal. Quando você chega num lugar, você vai conhecer novas pessoas, você fala assim, eu escolhi cruzar com essas pessoas por algum motivo. Começa a sair daquilo que você está, começa a sair do seu relativo, começa a experimentar o absoluto. Começa a experimentar aquilo que você é. E aí você vai começar a descobrir essa integração cósmica. Você vai começar a descobrir esse seu papel no todo. E quando a gente descobre o nosso papel no todo, a gente para de sofrer. Porque o nosso sofrimento é inversamente proporcional à força como nós desejamos alguma coisa, dividido pela nossa capacidade de contemplar o todo. Por exemplo, você quer um carro, certo? Você quer um carro novo. Você quer esse carro com intensidade 10. Ok. E você é uma pessoa muito tapadinha, sem perspectiva, sabe? Você não vai muito atrás, a sua compreensão do todo é 1. Então 10 dividido por 1 é 10. Seu sofrimento vai ser 10 se você não tiver esse carro. Você entendeu? Agora pensa assim, ó. Eu quero um carro com intensidade 10. Mas eu sou uma pessoa que busca novas perspectivas, que passa por um processo de integração, de expansão de consciência, de integração cósmica. Então eu tenho uma contemplação do todo que equivale a 100. 10 dividido por 100 vai dar 0,1. Então se você não tiver esse carro, seu sofrimento vai ser pequeno. Porque a tua capacidade de contemplar o todo é muito maior. Entendeu? Então você quer parar de sofrer? Olha para o céu. Você quer parar de sofrer? Vai buscar novas perspectivas, vai contemplar o todo. Lembra do que Deus disse para Abraão? Abraão já estava velho, Deus vai lá, faz uma promessa para ele, olha só, fala o que para ele? Olha, eu vou fazer a tua posteridade mais numerosa do que as estrelas do céu e do que os grãos de areia na praia. Quando Abraão titubeava,
Deus falava, vem aqui para fora. Olha as estrelas do céu. Conta elas se você puder. Ah, você não conseguiu contar, né? Não, isso é só um lembrete para deixar claro para você com quem você está falando. Né? Contemplar a grandeza do todo. Perspectivas provocam a expansão de consciência, que provocam a integração cósmica, que provocam um processo do quê? De construção de um mundo melhor. Aliás, de um mundo bem melhor. Certo? Construção de um mundo bem melhor. E aí eu vou trazer para vocês essa brilhante mulher que foi Eleanor Roosevelt, que dizia o seguinte: mentes pequenas discutem pessoas, mentes medianas discutem eventos, mas grandes mentes discutem ideias. Entende que começar a construção de um mundo bem melhor começa aqui conosco? Nós precisamos elevar o nível das nossas conversas. O que nós fazemos lá como produtora e que nós fizemos durante todo o processo do Data Limite, eu, Fábio e Rebeca, que vocês acham que a gente é tudo amiguinho, os 3 porquinhos que andam de mão dada? Não, a gente entrava em pau, que vocês não acreditam. Mas porque a gente queria ir a fundo em todas as questões. A gente precisava elevar o nível das conversas. Porque, gente, falar de pessoa é muito fácil, né? É um esporte praticamente falar daquela vizinha, né? Aquele sujeito no trabalho e tal, né? E é normal até, a gente vive numa sociedade, você vai falar, não é que eu não falo de eu sou um santo. Vocês não fazem ideia, claro que a gente fala de pessoas. A gente sabe imitar todos os nossos entrevistados. Verdade, verdade. E outros mais, né, Fábio? Roberta e tal. Tem uma série de imitações. A gente fala de pessoas. A gente discute eventos. Sabe, evento? Quando você chega assim no elevador, você fala assim, vai chover, né? Vai. Né? Aquela, não é um relacionamento, é troca de informações. Né? Então a gente passa por isso, mas a gente precisa elevar o nível da conversa. A gente precisa começar a discutir ideia. Porque discutindo ideia, a gente muda as coisas. Nós não somos fruto do meio, é o meio que é fruto do nosso homem. E se a gente muda o homem, a gente muda o meio. Vamos trazer Masaru Emoto para vocês novamente. O Masaru, então, ele é um japonês, ele foi presidente do General Research Institute e do Water for Life Foundation. Tá? E ele publicou um livro chamado Mensagens da Água. Então, esse experimento, o que ele faz? Ele submete amostras diferentes de água a sentimentos, emoções. Então você imagina você chegar no laboratório de um japonês e o cara tá falando com um copo de água. Mais ou menos isso, tá? Ele punha música pro copo de água ouvir, né? Só aquele bonitinho, um copinho de água com fone de ouvido? É mais ou menos isso, né? Música. Ele submeteu, por exemplo, a amostra de água a um discurso do Hitler. E aí depois ele retirava uma amostra dessa água, congelava, e vocês sabem que a molécula de água, numa temperatura mais baixa, ela se organiza de forma mais menos expandida, né, de uma forma mais contida, e em formato de cristais. Né? O que aconteceu? Ele começou a perceber que, de acordo com a emoção, ou de acordo com o sentimento a que aquela amostra havia sido submetida, a formação do cristal era diferente. A formação do cristal era diferente. Olha aí, ó. Isso aqui é uma amostra de água antes da bênção budista. E isso é uma amostra de água depois da bênção budista. Olha aí. Maligno, seu tolo, eterno. Legal, né? Você me dá nojo, amor e gratidão. Sabedoria. Ó. Músicas, Amazing Grace. Ó, Imagine, do John Lennon. Lembra, sabe essa música Amazing Grace? Uma vez um pastor me disse que, a gente estava conversando, ele me disse que os escravos americanos, quando tomavam uma surra, os caras tinham que passar sal grosso naquela ferida para fechar, para desinfeccionar e tal. E vocês calculem que devia ser algo pouco agradável, né? E diz que as escravas faziam rodas ao redor do cara e cantavam essa música, com aquele timbre de voz que só a melanina dá.
e ficavam cantando essa música enquanto eles recebiam aquele processo doloroso. Mas se elas soubessem o que elas estavam fazendo, hein? Então, lembrando, 70% do nosso corpo é feito de água e 71% do planeta Terra, da superfície da Terra, está coberto por água. 70%, vai por causa da cantareira. Vamos deixar por 70%. Mas será que nós estamos falando de água? Nós estamos falando de água, será? Segura essa informação, que eu vou trazer mais uma agora de perspectiva. Vamos lá. Não sei se vocês conhecem, mas esse cientista russo chamado Konstantin Korotkov, ele trabalha na questão energética, né? Vocês viram sobre fotografia Kirlian, né? Que é mais ou menos isso aqui, ó. Então a fotografia Kirlian, ela dá uma descarga, ela foi inventada pelo Simeon Kirlian na Rússia em 1939. Então é uma superfície, para quem nunca viu a máquina, é uma superfície onde ficam acontecendo algumas descargas. Quando você põe qualquer objeto ali, forma esse campo aqui ao redor, tá vendo? Ó? Onde você percebe um pouco dessa, vamos dizer, essa aura do objeto, né? Então isso é muito usado nos meios esotéricos, espiritualistas, como a fotografia da aura do negócio. Maravilha. Só que o Konstantin, ele critica esse método, porque ele fala, olha, isso não é científico. Mas olha, calma lá. Por que não é científico, Konstantin? Porque isso não pode ser tabulado em dados. E se não pode ser tabulado em dados, não pode virar número, não pode ser analisado, não pode ser comparado e logo não é ciência. São dados interessantes, visualmente falando, mas não é ciência. Porque para a ciência a gente precisa de comparação prática, a gente precisa calcular números. Olha só que interessante. Então, não é mensurável, não é reproduzível, não é científico, portanto, e ele traz uma nova tecnologia, claro, criada a partir da fotografia Kirlian, que é esse Gas Discharge Visualization, que cria um mapa bioeletrográfico, ok? Qual que é a diferença? Você até pergunta, mas qual que é a diferença desse seu eletrográfico, bioeletrográfico e da fotografia Kirlian? Ele brinca, a diferença de uma bicicleta e de uma Mercedes. Por quê? Ele não só desenvolveu a máquina que faz essa fotografia, como ele desenvolveu um software que mede a intensidade dessa energia que está emanando do corpo e tabula isso em números. E faz com que isso seja reproduzível em qualquer lugar do mundo, somente por um ajuste de altitude na máquina, porque a altitude afeta. Só que mais do que isso, gente, esse software ele capta variações em tempo real. Esse equipamento, esse software, ele já está no departamento de medicina diagnóstica de todos os hospitais da Rússia e mais 40 países. Ou seja, a pessoa chega para ser atendida no hospital, primeiro vão fotografar a aura dela. Por quê? Porque um mal físico, segundo Konstantin, começa a ser perceptível na aura através de uma variação na aura com pelo menos 1 ano de antecedência. Você vai ter um câncer, você vai ter uma hérnia. 1 ano antes a sua aura já começa a ficar prejudicada ali. Então é bem preventivo. E mais do que isso, males de ordem psicológica. O cara chega lá meio tantã, vai aparecer. Tá? Patologias psicológicas e, por que não dizer, espirituais. E assim, isso é muito interessante. Ele ligou essa máquina, ele monitorou a aura de uma planta. Tá? Monitorou lá a aura da planta. Conforme a pessoa se aproxima da planta, o software vai medindo a variação em tempo real dessa aura. Se a pessoa está trazendo um copo de água, a aura da planta faz assim. Se a pessoa está trazendo uma tesoura, a aura da planta faz assim. Agora, planta não tem olho, eu gostaria de lembrar os senhores.
Caso alguém tenha esquecido, vamos deixar claro. Planta não tem olho. Planta não tem ouvido. Até porque a pessoa não chegava falando, vou te dar água. Ela chegava pensando, vou te dar água. O que é que isso demonstra física e cientificamente? Que a intenção daquele interlocutor, como no caso do Masaru Emoto, a intenção do observador afeta, através do campo energético, a matéria. Que as intenções estão além do corpo, que a vontade está além do corpo, olha só. E mais do que isso, nós estamos falando que todo este mundo que até 80 anos atrás não existia, de repente está intimamente ligado ao nosso dia a dia. Só, minha gente, que isso é novidade para a ciência. Porque olha o que o Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, uma vez, presta atenção, que o pensamento claro e correto com ação edificante interfere nas funções celulares tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, luz e apoio segundo a lei do auxílio. Tirando o excesso de adjetivos, o Emmanuel está dizendo que o pensamento interfere na função celular, bem como nos eventos humanos. Está aqui, está escrito, para quem quiser ver. Só que com um pouquinho de antecedência só, né? Para variar um pouco, como tudo que cerca o Chico Xavier. Então nós não estamos falando que nós podemos mudar a molécula da água. Nós não estamos falando que nós podemos mudar a plantinha, que a plantinha vai crescer se a gente passar a mão nela. Nós estamos falando que nós podemos mudar o mundo se nós elevarmos o nosso padrão. E aí eu volto para Eleanor Roosevelt. Nós precisamos elevar o nosso nível. Em tudo. Em tudo. Porque aí a gente muda o mundo. Quer mudar o mundo hoje? Vai lá no espelho e muda a pessoa que aparecer lá. Começa assim. Começa assim. É possível, ok? É possível. Através de novas perspectivas, através da aquisição de uma expansão de consciência, através dessa provocação da integração cósmica, nós vamos sim construir um mundo bem melhor a partir de nós. A partir do momento que nós elevarmos o nosso nível, a partir do momento que nós sairmos desse senso comum que domina, desse relativismo que domina, a partir do momento que nós tocarmos aquilo que é absoluto, que nós transcendermos aquilo que estamos e, de fato, resolvermos assumir aquilo que nós somos. No momento em que nós assumimos aquilo que nós somos, este mundo vai ser completamente diferente. E isso está chegando. E nós estamos trabalhando para isso. A partir de mim, a partir de você. Ah, mas o que eu tenho a ver com essa guerra nuclear? Não sei, o que você tem a ver com a tua vizinha? Entendeu? Não é o conflito nuclear, são os nossos conflitos. O uno é igual ao todo, não se engane. Não se engane. Você resolver os seus conflitos, você está ajudando a resolver todos os conflitos. Porque você está elevando o nível. Então a transformação vai começar em nós e nós temos que trabalhar ativamente. Nós temos que trabalhar ativamente por essa revolução até o ano de 2019 para transformar, para elevar o nível de vibração desse planeta. A partir do nosso nível, nós temos que elevar o nosso nível. Nós temos que parar de discutir pessoas. Nós temos que parar de discutir eventos. Nós precisamos começar a entrar na esfera das ideias. Só assim, essa nova era extraordinária que Chico Xavier disse, vai se tornar presente entre nós. Não se enganem, não pensem que é só do outro lado. Não, a espiritualidade já está trabalhando por isso. Agora nós precisamos trabalhar. Nós precisamos fazer acontecer.
Nós somos uma mesma humanidade. A diferença é que uns são encarnados e muitos outros estão desencarnados. Mas todos nós somos humanidade. E todos nós estamos lutando para transformar essa data limite, essa nova era, em realidade. E como diria o John Lennon, nessa música Imagine, né? Você talvez diga que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como um só. Ok? Obrigado.